Começa agora o programa Famosa aqui pela Vai TV. O pessoal estava morrendo de saudades. E eu quero agradecer a sua audiência aqui na Vai TV. Muito obrigada mesmo. Morrendo de saudade de vocês, gente. O programa ele é quinzenal. E hoje vamos falar de um tema que eu acho super interessante. Infelizmente, é um pouco de tabu. Então vamos quebrar esse tabu. Você sabe o que é assoalho pélvico? Não sabe? Então você vai aprender hoje com a ginecologista doutora Lília Vilela, formada em medicina pela USP. Tudo bem, doutora? Olá, Flávia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. Pois é, Flavinha, vamos falar de assoalho pélvico, né? É, doutora, que é tabu. Que você pensa assim, meu Deus, o que é assoalho pélvico? Será que é vagina? O que é, doutora? É assim, Flávia, assoalho pélvico, a gente imagina o seguinte, o nosso corpo, ele tem uma caixa. Imagina que é uma caixa quadrada. A parte da frente do abdômen, estômago, abdômen, as mamas na mulher, é a parte da frente da caixa. A coluna vertebral e os músculos paravertebrais, a parte posterior. E a musculatura lateral são as partes laterais da caixa. Em cima a gente tem a cabeça e o pescoço, e na parte de baixo a gente tem as pernas. Na parte inferior da caixa, a gente tem a bacia óssea pélvica. Na bacia, se você pegar uma bacia, procurar até, né, na internet sobre a bacia óssea, a bacia ela tem um buraco, assim, mais ou menos de uns 12 centímetros de diâmetro. Ela tem esse buraco. Esse buraco, imagina que ele fica exatamente embaixo da caixa. E a gente tem dentro da barriga vários órgãos pélvicos, intestino, que é solto, só o intestino delgado tem 6 metros de intestino, tem o fígado, o rins, tem, enfim. Todos esses órgãos exercem um peso na direção vertical pela gravidade para baixo. E exatamente esse peso é direcionado nesse buraco, na bacia óssea. Então esse buraco ele tem que ser revestido com uma musculatura de sustentação de todos esses órgãos. A essa musculatura, então a gente tem uma musculatura que a gente chama de musculatura do assoalho pélvico, composto por várias camadas de músculo, e entre essas camadas de músculo a gente tem um tecido conectivo que a gente chama de face endopélvica. Então todo esse conjunto de estruturas que preenchem esse buraco da bacia óssea a gente chama de assoalho pélvico, que é o assoalho anatômico, na verdade, assim, do nosso corpo. E ele é muito importante porque ele sustenta todo o peso do corpo, todo o peso da cavidade abdominal, de tudo que tem na cavidade abdominal. E a cada esforço que nós fazemos, existe uma pressão para onde? Para baixo. Então, se a gente tosse, o que acontece? Existe uma pressão para baixo. Se você espirra, existe uma pressão para baixo. Então, assim, ele é solicitado durante várias atividades que a gente tem ao longo do nosso dia a dia. Todo o esforço é para fazer um peso e uma pressão na direção inferior em cima do assoalho pélvico, que é a musculatura. Então, ela precisa ser uma musculatura bem estruturada para ela não permitir que esses órgãos que estão na cavidade abdominal, eles prolapsem pelos pontos de fraqueza que tem nessa musculatura, entendeu? E doutora, quando eu falo em assoalho pélvico, o homem também tem, ou não? Tem também, todo ser humano tem. O assoalho pélvico do homem ele é igual ao da mulher, com a diferença de que o assoalho pélvico da mulher ele tem 3 pontos de fraqueza. Se o músculo fosse todo fechado, não tinha como sair nada. Então não tinha como nós evacuarmos, não tinha como nós urinarmos, não tinha como a mulher ter relações sexuais. Então ele tem 3 pontos de fraqueza, que são literalmente furos nesse assoalho pélvico. O primeiro furo é o que passa a uretra, né? Acima, então, tudo que tá, existe um conceito que a gente diz, que tudo que tá para dentro da cavidade abdominal, para cima do assoalho pélvico, está intra-abdominal, está dentro da cavidade abdominal. Tudo que está para baixo do assoalho pélvico, para fora, para baixo da musculatura em direção aos pés, está para fora da cavidade abdominal. E a gente tem estruturas que perfuram esse músculo, essa camada muscular.
A primeira estrutura é a uretra, né? Que ela sai de fora da cavidade abdominal para dentro da cavidade abdominal e ela se liga na bexiga. A segunda estrutura de ponto de fraqueza é a vagina, que ela sai de fora da cavidade para dentro da cavidade se ligando ao útero. E a terceira estrutura é o ânus, que ele se continua com o reto, que perfura essa cavidade, continua com o intestino grosso, enfim. Então, a gente tem esses 3 pontos de fraqueza na anatomia. Esses pontos de fraqueza permitem a passagem dessas estruturas, mas a musculatura do assoalho, ela circunda completamente esses pontos de fraqueza. E, teoricamente, essa musculatura tem que circundar e deixar essas estruturas fechadas, ocluídas, e só permitir a abertura e a passagem quando for solicitado, né? Então, por exemplo, no caso da parede vaginal, ela não é um buraco aberto, ela é fechada. Só abre quando é solicitado no intercurso sexual. Então, aí ela permite a passagem do pênis no intercurso sexual. A uretra, a mesma coisa, ela é um buraco virtual, que a gente fala, fechado. Né? A musculatura está comprimindo a uretra. Quando que abre? Quando a gente vai urinar, que aí permite o escoamento da urina. O processo de evacuação é o mesmo. A gente tem o ânus, normalmente ele é ocluído, ele é fechado. Quando que ele abre? Abre quando permite a passagem. Então, são estruturas, são cavidades virtuais, que se ocluem quando a musculatura está funcionando bem e não permite que eles fiquem abertos. Porque imagina, se ficasse aberto literalmente, o que aconteceria? A pressão dos órgãos abdominais em cima desses pontos de fraqueza iria permitir a queda do útero, né, a queda da bexiga, a queda do intestino por esses espaços. Mas aí, então, eles não são abertos, eles são buracos virtuais. Permitem a musculatura do assoalho pélvico no esforço de defecação, por exemplo, ela tem que permitir o relaxamento da musculatura, para que a estrutura que passa as fezes se alargue e aí permite a evacuação. Depois ela oclui de novo, entendeu? E assim é o processo que funciona para manter essas estruturas ocluídas para sustentar todo o peso do assoalho pélvico, entendeu? E doutor, e sexo? Ajuda ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, na verdade ele nem ajuda e nem atrapalha, vamos dizer assim, porque assim, é como eu expliquei para você, para ter o intercurso, a vagina acaba dando uma relaxada, vamos dizer assim. Agora, existem alguns exercícios que você pode fazer de reforço da musculatura que podem até ajudar. Porque, por exemplo, o canal vaginal, quanto mais flácido e aberto ele for, menos, vamos dizer assim, prazer sexual, tanto homem como mulher pode ter. Porque o que exerce o prazer no homem é a compressão do pênis. E na mulher é a percepção que ela sente do pênis nas paredes vaginais. Se esse canal está muito flácido, então ela tem uma percepção menor do contato, entendeu? Então, quando você tem uma musculatura mais forte do assoalho pélvico mais presente, você tem uma relação melhor do intercurso sexual, de percepção, tanto do homem quanto da mulher. Então, o que acontece? O intercurso sexual em si, ele não ajuda nem atrapalha, não muda muito. Agora, se a mulher, ela reclama muito, pacientes que têm, sei lá, múltiplos partos normais, tem uma musculatura mais flácida, o que ela fala? Ah, doutora, eu não sinto muita coisa na relação sexual, eu não tenho a percepção que eu tinha antes, por exemplo. Por quê? Porque a musculatura está mais flácida. Como ela está mais flácida, a vagina fica... É que nem um elástico. Já viu aquele elástico que você tem de calça? Que quando você compra, ele está bem durinho. Você puxa, você até tem uma resistência mais forte. Com o passar do tempo, você usa, ele vai ficando mais molão, às vezes até não segura mais e cai. A musculatura do vaginal é a mesma coisa. Né? O corpo, para manter essa tonicidade da musculatura e manter essa musculatura tensa e fixa e rígida, ela precisa ser solicitada o tempo todo. Então, se você está fazendo atividade que exercite essa musculatura, então ele vai ter uma necessidade de gastar energia para deixar essa musculatura mais forte. Agora, se ela não é solicitada, se você fica muito sedentária, então o que acontece é que essa musculatura vai ficando mais flácida, porque o corpo não precisa gastar energia para deixar isso forte, entendeu? É a mesma coisa que quando você tem... você quer ter um músculo bombadinho, um peitoral bombado e tal. Se você ficar quietinho lá sem pegar peso, vai ficar? Não, porque o corpo não vai gastar energia à toa. Agora, se você fica lá, pegando um pezinho, levantando o braço e fazendo musculatura para bíceps, para tríceps, não sei o que acontece. A musculatura vai hipertrofiando. Porque ele fala, nossa,
É a mesma coisa da diferença de um trabalho de um profissional que é sedentário, trabalha em escritório, só sentado o tempo todo, e um profissional que trabalha carregando muito peso, bloco de madeira, peso de madeira. Essa pessoa tem que ter uma musculatura que aguente aquele peso. Então o corpo começa a sentir e fala, opa, eu preciso de uma estrutura muscular mais forte. Então ele começa a gastar energia para estruturar aquela musculatura de uma forma melhor. O assoalho pélvico é a mesma coisa. É um músculo igual aos outros e quando ele é solicitado, ele precisa ficar mais forte, mais estruturado. Então é bastante comum, por exemplo, pacientes que têm uma fraqueza do assoalho pélvico, que a gente consegue medir isso, a gente orienta uns exercícios específicos para fazer uma hipertrofia dessa musculatura. E teve uma paciente minha que foi bem engraçado, porque eu orientei ela a fazer até, no caso é melhor uma fisioterapeuta especializada, mas às vezes a pessoa não tem condição, não tem tempo, enfim, a gente acaba orientando. Ela veio 3 meses depois, doutora, que é isso? Minha vagina tá fechando. Ela falou desse jeito. Nossa, é muito diferente agora. Eu falei, pois é, porque é uma musculatura que você não solicita no dia a dia. Então, você precisa de exercícios mais específicos para você treinar essa musculatura. E é muito comum você, com o passar dos anos, vem a menopausa, você fica muito mais sedentário, os tecidos vão ficando mais flácidos, você não solicita tanto, e aí essa musculatura vai atrofiando, e esses espaços, né, esses pontos de fraqueza que a gente tem, uretra, vagina e ânus, e reto, ele começa a ficar mais alargado. E as estruturas do peso de todos os órgãos pélvicos ficam em cima dessa face endopélvica, que é um tecido de colágeno. Mas, como você sabe, a lei da gravidade é cruel. Infelizmente. O colágeno vai diminuindo ao longo dos anos, né? E em todo o corpo. E esse colágeno que sustenta a região pélvica também vai ficando mais flácido, vai esgarçando. E o peso das estruturas pélvicas e das estruturas intraabdominais vai forçando isso daí. Então, o que acontece? Com o passar dos anos, é muito comum você ter os prolapsos que a gente fala, né? O que são prolapsos? São quedas que a gente tem das paredes. Normalmente, o maior ponto de fraqueza é a vagina, é a parede vaginal. Por quê? Porque ele é o maior buraco que tem na região pélvica. É o maior buraco. A vagina é uma estrutura que no repouso ela é achatada, assim, em forma de U, né? Ela é achatada assim. A parede posterior fica deitada sobre a parede anterior e fecha o buraco. E ela tem mais ou menos uns 3, 4 centímetros de largura, de comprimento. Então, ele é o maior buraco, entendeu? Então, ali o que acontece? A paciente começa a ter deficiência, a gente tem a parede vaginal anterior, que fica voltada para a bexiga, a parede vaginal posterior, que fica voltada para o reto, e a gente tem o ápice, que é onde termina o útero, onde está o colo do útero. O útero, ele é uma estrutura que, na maioria das vezes, a gente tem a parede vaginal meio caidinha para trás, o colo do útero e o útero, na maioria das vezes, viradinho para frente, para o lado da barriga, para o lado da bexiga. E o útero, ele tem umas estruturas que prendem ele nessa posição, porque ele é tipo móvel, né? Porque quando você engravida, ele tem que ficar desse tamanho, ele sai desse tamanhozinho para ficar desse tamanho, comportar um bebê, placenta líquida, etc. Então, ele tem umas estruturas que fixam ele na posição correta, mas que elas são estruturas elásticas. Então, ele tem os ligamentos, tem o ligamento redondo, que prende aqui a parte anterior, tem o ligamento largo, tem os paramétros que ligam na lateral do colo do útero e os ligamentos uterossacros que ficam para trás. Então, assim, se o paciente existe uma flacidez genética também, pessoas de raça branca têm os tecidos mais frágeis. Doutora? Pessoas de raça negra têm tecidos muito mais fortes. Então, você tem uma variação natural de DNA aí. E claro que isso interfere a quantidade de atividade física que a paciente faz ao longo da vida. Eu tinha uma paciente branca, leite. Só que ela era campeã paulista de tênis de campo da associação de acima dos 60, entendeu? Então ela tinha assim uma estrutura óssea e um assoalho pélvico absurdo, excelente, entendeu? Mas assim, tirando essas particularidades, normalmente pessoas de raça branca têm um tecido pior. Então, por exemplo, tirando o DNA, normalmente o útero, se você não tem partos vaginais, se você não teve, enfim, uma mulher que nunca pariu, existe uma probabilidade menor
de que ela tenha prolapsos das estruturas dos órgãos pélvicos, mas o útero ele é fixo, né? Então, se esses ligamentos que prendem o útero não são elásticos demais, não são flácidos demais e não tem uma genética muito forte em cima da flacidez desses ligamentos, normalmente o útero ele se prende muito bem na posição intraabdominal e fica. Agora, a parede vaginal anterior ou a posterior, dependendo do esforço que está sendo exercido em cima dela, você pode ter uma queda. O que separa a bexiga da parede vaginal, do orifício do canal vaginal, é uma estrutura muscular e essa fáscia de colágeno, que a gente fala que é a fáscia pré-vesical, ou fáscia que fica antes da bexiga. Né? Vésica é a bexiga, um termo médico da bexiga. Então, esse tecido, com o passar dos anos, se ele se esgarça, se a paciente solicita pouco, ele vai ficando mais flácido, mais mole, a bexiga enche, quando ela enche, ela vai exercendo um peso na parede vaginal. E se esse peso for, ao longo dos anos, aumentando e a paciente vai ficando mais sedentária, menos colágeno, depende de alimentação, depende né, de um monte de coisa. Essa bexiga vai literalmente caindo dentro da parede vaginal, que é o ponto de fraqueza. E ela cai, essa queda a gente chama de prolapso de parede vaginal anterior, porque é da parte anterior da barriga. E aí ela tem níveis de queda, ela pode cair e formar um abaulamento só quando você faz o toque vaginal. Você vê que tem um abaulamento sobre o seu dedo, ou ela pode literalmente se esterilizar. Então ela pode vir até o introito vaginal, ou ela pode sair mesmo, formar um abaulamento fora da vagina. Isso pode acontecer tanto na parede vaginal anterior, quanto na posterior, que aí não é a parede vesical da bexiga que cai, mas é a parede do intestino. Então ele cai e abaula, e aí quando isso acontece, pode acontecer de ficar totalmente para fora. Ele pode sair para fora só no momento de esforço, quando tosse, desce, faz aquele prolapso e volta, ou ele pode ter uma descida contínua. Ele chega num nível que está tão fraca a parede, que ele fica para fora o tempo todo. O que acontece num prolapso de parede vaginal anterior, por exemplo? A bexiga fica metade para fora, metade para dentro. Acumula a urina aqui naquela bola. Então, quando ela faz xixi, ela esvazia só metade da urina. Não esvazia metade. A metade da bexiga fica parada, contendo urina lá. Essa urina que fica contida favorece a entrada de bactérias e o acúmulo. Então, essa paciente pode ter infecção urinária de repetição. Tá? Já na parede vaginal posterior, quando cai o intestino, cai o reto, o que acontece? Acumula fezes ali. Nossa Senhora. Então, ela pode ter dificuldade de evacuar, ela começa a ficar obstipada. Nossa, é muito comum pacientes que têm essa queda para fora, né, pelo canal vaginal, ela falar que, por exemplo, ai doutora, para mim evacuar eu tenho que empurrar aquela bola para dentro. Porque tem fezes acumuladas ali. Então, ela tem que pegar e apertar literalmente ali para que as fezes consigam sair. Entendeu? Então, assim, imagina a qualidade de vida dessas pessoas. E aí, doutora, o que eu faço se acontecer isso? Então, depende do estágio do prolapso, né? Se ele é um estágio inicial, a gente com fisioterapia do assoalho pélvico, recuperação dessa musculatura, a gente consegue impedir o progresso. Então, você consegue manter em estágios iniciais, recuperar, voltar para trás, você recupera alguma coisinha. Mas se você tem uma lesão de face, dificilmente você vai recuperar 100%. 100% não. Mas você consegue uma boa evolução porque você impede o progresso, né? Então, você estabiliza. Se a paciente não tem grandes queixas, nem de incontinência urinária de esforço, nem de grandes abaulamentos, não tem nenhuma queixa sexual, nem nada, você consegue manter uma qualidade de vida boa, sem você precisar ter uma intervenção mais, assim, invasiva. Agora, se ela tem um estágio intermediário ou avançado, ela tem uma queda literalmente e tem um prolapso em que fica exteriorizando continuamente para fora da vagina, aí não tem jeito, é só cirúrgico o tratamento. Porque você tem que tentar, aí a gente, para reconstituir a musculatura é só atividade física. Mas para reconstituir as fáscias, a gente consegue cirurgicamente tentar recuperar. Então, a gente faz uma cirurgia que a gente abre a parede vaginal anterior ou posterior, localiza a fáscia que rompeu e a gente tenta ressuturar ela no meio e fazer um reforço de plicatura da fáscia, para que ela fique mais forte, né? E com a cicatrização, depois no pós-operatório, o tecido faz um tecido mais rígido, ele constrói um tecido mais rígido de cicatrização naquele local, e aí você tem um reforcinho daquela estrutura. O ideal
seria essa paciente, depois de uma cirurgia dessa, quando tem um prolapso avançado, era fazer uma atividade física para reforço dessa musculatura, porque aí ela vai conseguir recuperar toda a sustentação da musculatura, que vai ajudar no processo da cirurgia. E doutora, quando você falou assim, fazer uma atividade física, pode ser pompoarismo, não tem nada a ver? Pode ser, então, na verdade, pode, ajuda, mas existem agora uma série de exercícios assim. O médico pioneiro que desenvolveu a primeira série de exercícios é o argentino, o Dr. Kegel. Ele criou a primeira série de exercícios que a gente chama de exercício de Kegel, que é meio que um pompoarismo, mas o exercício que ele preconizou, na verdade, é assim, quando você está com uma bexiga cheia, que você está com muita vontade de urinar, o que você tem que fazer? Você começa a gradualmente contrair a musculatura do assoalho pélvico. Então, é como se você estivesse puxando com um vácuo aqui para dentro do seu estômago, né? Você faz uma contração que parece que sobe tudo para cima. É essa a contração. Então, o que ele preconizava, a série de exercícios que ele preconizava é você fazer essa força de puxar para dentro, de contrair, e você segurar contando até 5. Você conta até 5 e você relaxa. Aí você contrai de novo, conta até 5 e relaxa. E ele preconizava fazer essa série, você fazer 20 a 30 contrações, de manhã e de tarde, por um período longo, assim, 6 meses a 1 ano, você está reforçando essa musculatura, reforçando, solicitando essa musculatura. Então, é a série mais basiquinha, mais simplesinha que você pode fazer de exercício, chama exercício de Kegel. E você vai, aí muito tranquilo, porque você está sentada numa entrevista, você pode fazer. Vamos fazer agora, doutora, como é que é? Contrai, você puxa para dentro. Pode respirar normalmente. Você vai, com o passar do tempo, você vai perceber que a sua respiração não tem nada a ver com a contração. Eu tô falando e tô contraindo. Eu tô respirando, minha musculatura tá contraída. São coisas diferentes, entendeu? Eu contraio aqui, no caso, pela barriga, né? Isso, você puxa para dentro. No futuro você aprende, se você for com uma fisioterapeuta mesmo, ela vai fazer o toque vaginal, ela vai demonstrar a musculatura que você tem que contrair, você vai perceber, no começo você usa a musculatura abdominal. Abdominal, glúteo, coxa, você usa tudo. Mas não é essa musculatura. A musculatura é a musculatura perivaginal. Então você pode fazer a contração da musculatura sem você usar a musculatura do abdominal e nem a do bumbum. No começo você usa tudo, você vai sobe tudo, né? Mas depois a gente vai treinando, com o passar do tempo você vai treinando que é aquela musculatura. E aí existe uma série de exercícios depois que você pode fazer. O mais básico é isso, exercícios que reforçam a musculatura do glúteo e do bumbum. E os exercícios que você fazem dessa região de musculatura abdominal ajudam, né? Ajudam. Não são os principais. Os principais são esses que eu falei que você contrai. Ó, eu tô contraindo, minha musculatura abdominal tá flácida. Eu não tô contraindo o músculo abdominal. Mas eu tô contraindo o músculo vaginal, que circunda a vagina. Do assoalho pélvico, eu tô contraindo só o músculo. Então, claro, é um treinamento difícil no começo, mas se você vai com uma fisioterapeuta especializada, ela pode te ensinar exatamente através de aparelhos, de instrumentos. Tem gente que não consegue... tem zero de contração muscular perivaginal. E aí o que a fisioterapeuta faz? Ela pega ali uns eletrodozinhos na musculatura da vagina, volta dentro no canal vaginal, ela dá uns choquinhos bem leves. Quando dá um choquinho, a musculatura contrai. Aí o paciente percebe, nossa, é essa a musculatura? Né? Entende. E aí ele vai entendendo que é aquele exercício que ele tem que fazer. Esses exercícios de Kegel, que é o mais simples, que você não vai gastar dinheiro nenhum com isso em academia e nada, você pode fazer no dia a dia e é o exercício mais básico e que fortalece a musculatura do assoalho pélvico mesmo, tá? E que esse exercíciozinho super básico vai influenciar na vida sexual do paciente, para tratamento de incontinência urinária de esforço, a paciente que teve, por exemplo, uma lesão de parto e que ela tem a uretra, na verdade é um ligamentozinho que fecha a uretra, que é o ligamento puboretral flácido, a uretra não fecha mais. Então, quando ela tosse, espirra, ela vai perder a urina. Então, esse exercício ajuda, né? Trata isso daí. Trata mesmo, assim. O meu chefe no Hospital das Clínicas, quando eu nem estava lá, a tese de doutorado dele foi nisso, no exercícios de Kegel, na incontinência urinária de esforço. Ele demonstrou 96% de cura nas pacientes com incontinência urinária de esforço, fazendo só exercício de Kegel em casa. Que legal. Todo dia eu posso acordar Todos de manhã, os dias. vou lá e faço. Detalhe, tem gente que orienta,
Ah, você vai no banheiro, começa a fazer xixi e corta o xixi. Não é esse o exercício. Para você fazer, você tem que estar de bexiga vazia. Então, você vai no banheiro, você faz todo o seu xixi, tá de bexiga vazia, aí você faz a contração. Porque quando você tá urinando, o músculo da bexiga, ele é totalmente diferente do músculo do assoalho pélvico. Ele é outro músculo. E se você tá urinando, o músculo da bexiga, que é o músculo detrusor, ele tá contraindo para jogar a urina para fora. Se durante esse processo você quer parar no meio, impedir essa contração e fazer esse músculo parar, isso não é saudável, tá? Você pode ter consequências para o músculo da bexiga. Então, essas orientações de internet falam, não, você está urinando e para no meio. Não é esse exercício. O exercício é bexiga vazia. Você urinou, você está com a bexiga vazia, você está tranquila, aí você contrai. Conta até 5, relaxa. Contrai, conta até 5, relaxa. E você faz, ninguém tá nem percebendo. Qualquer lugar. Qualquer lugar, você está assistindo televisão, você está conversando com uma amiga, você está, entendeu? Você pode fazer. E é um exercício muito bom para você manter a atrofia do assoalho pélvico e impedir esses processos aí de prolapsos futuros para o paciente. Doutora, e esse assunto é utilidade pública, né? Com certeza, porque olha, eu tive uma tonelada de casos que eu posso dar de exemplo, mas para você ter uma ideia, eu tive uma paciente que ela tinha um prolapso tão grande, o útero dela, ele saiu inteirinho, a vagina inverteu toda para fora. Meu Deus. E o útero saiu inteirinho no meio da vagina para fora, com a bexiga e o reto. Eu medi, ela tinha 14 centímetros fora, exteriorizando pelos genitais dela, continuamente. Há mais de 30 anos ela tinha aquele prolapso. Claro que provavelmente no começo foi gradual, mas até ele sair completamente. Então a vagina dela era totalmente invertida para fora. Ela ficou quase 39 anos assim. Quando ela veio comigo a primeira vez, ela disse, doutora, eu vim que eu quero operar. Eu falei, uma paciente que está há 30 anos com um prolapso não vai operar. Ela não operou até agora por um motivo, tinha medo, né? Não vai operar. Mas ela era separada, ela tinha arrumado um namorado. E aí ela quis... Aí ela precisava mesmo, né, Exato, ela quis operar. E ela operou e foi um sucesso. Mas olha a qualidade de vida dela como era ruim. Como ela tinha aquele bolão fora, no meio das pernas, quando ela ia pra praia, ela punha o maiô, mas ficava aquele bolo. Então ela punha uma canga e fazia de saia e não tirava a canga por nada. Porque ela tinha um bolo como os homens têm, né? O escroto e o pênis, ela tinha aquele bolo no meio das pernas que ficava com aquele abolamento. Imagina uma pessoa de maiô. Então, assim, olha o nível de qualidade de vida de uma pessoa. Essa paciente ficou 39 anos assim. E fora as bactérias também, não fica, doutora? Também fica exposto, né? Aumenta a chance de infecção, mas isso não é o principal problema. O principal desconforto é o desconforto de qualidade de vida do paciente. Ela, calça comprida, ela não podia pôr, né? E sair numa vida social, porque ficava o bolo no meio das pernas. Então, imagina o tabu dessa paciente para ela ficar mais de 30 anos com um negócio desse no meio das pernas sem resolver por medo, né? Então, assim, isso sem contar a paciente tem incontinência urinária de esforço, porque ela perde urina, fica cheirando urina, tá com um grupo de amigas na casa de uma amiga, aí começa a dar risada, começa a vazar urina, molha tudo, se ela tá de calça, aparece. Gente, não dá. Então, assim, esse assunto é de utilidade pública, é um assunto de uma dimensão gigante, porque existem coisas tão pequenas que a gente pode fazer para ter uma qualidade de vida melhor. Então, não tem sentido. Eu falo que as unidades básicas de saúde, o governo deveria ter um plano de ter fisioterapeutas nas unidades básicas de saúde, para poder orientar a população feminina e masculina também, porque não, de fazer essas coisas, esses tipos de tratamentos e prevenções que você pode fazer, entendeu? Doutora, de verdade, eu não conhecia. Eu achava assim, flacidez existe só no músculo, fisicamente. E depois dessa pauta eu entendi. Não, quer dizer, a flacidez não está só fisicamente, internamente também, né? Todos os locais do nosso corpo. E conforme a gente vai envelhecendo, essa flacidez acontece no rosto, mas acontece na região pélvica, acontece na barriga, acontece em todos os locais. Doutora, só para finalizar, você falou do colágeno. Com o tempo a gente vai perdendo colágeno. Isso. E se eu tomar colágeno, você acha que isso pode ajudar ou não tem nada a ver? Ajuda. Tudo que você puder comer, claro, né? Não fique deitada na cama 24 horas por dia e toma 5 quilos de colágeno, que não vai resolver. É um conjunto de coisas que vai resolver. Tomar colágeno ajuda, desde que você faça uma atividade física, desde que você reforce essa musculatura, desde que você né? É todo um conjunto de coisas, entendeu? Mas é bom, ajuda sim, com certeza. Tá bom. Doutora, obrigada. Amei esse tema, interessantíssimo. Amei mesmo. Obrigada, viu, doutora?
Prazer. Obrigada. Gente, a gente vai pro comercial, a gente já volta com um tema super interessante. Vamos falar sobre mobilidade urbana. Gente, será que o ciclista que tá aí, esse pessoal tem dificuldade de andar nessas ruas esburacadas? Então vamos conversar com o Vanderlei Toroni, ciclista. Então não sai daí, daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui no programa Vai TV. E, gente, essa entrevista, primeiro que é uma entrevista linda e totalmente informativa. Você sabia que o Brasil é o quarto produtor de bicicleta? Não sabia? Vamos conversar hoje com o Vanderlei Toroni. Ele é ciclista, vamos falar sobre mobilidade urbana. Ele faz tudo com uma bike. Tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Me conte essa história. Eu li no Estadão que você foi conhecer sua mãe de 82 anos, ela não te conhecia, né? E aí você foi de bike. Pois é, né? Nem eu imaginava que eu iria de bicicleta. Como eu disse, há uns anos atrás eu descobri a minha mãe, né? Onde ela morava, mais ou menos onde ela morava. E aí, depois de muita pesquisa, várias tentativas de contato, eu consegui conversar com ela. A princípio ela ficou com um pouco de receio. 47 anos depois aparece um filho, né? É uma coisa muito forte para ela, deve ter sido muito forte. Mas porque, como assim? O que aconteceu? na realidade, meu pai... minha mãe tem a versão dela, meu pai tem a versão dele. Meu pai nunca falou mal da minha mãe, pelo contrário, sempre elogiou, mas ele disse que a minha mãe sentia muito falta da família dela. Então, por motivos que acho que nem vem ao caso, eles acabaram se separando, só que eu nunca tive contato com a minha mãe, nunca. Então, depois de... Há uns anos atrás, uma conversa com a minha esposa, a Luciana Cristina Candotti, minha querida esposa, ela me fez uma pergunta, olhando uma foto da minha mãe. O que passava naquele olhar da minha mãe, né, me segurando no colo o neném. Então, a partir desse momento, eu fiquei refletindo sobre isso. E aí, eu comecei a pensar em perguntar, saber mais sobre a minha mãe, sobre a minha família, porque eu não conhecia ninguém da parte da minha mãe. Então, eu resolvi procurar, né, as minhas origens. E até brinquei que era ciclo-origens, né? Era uma viagem que eu ia conhecer a minha origem materna. E eu fui mantendo contato com ela e tentando administrar qual seria essa data que eu iria até lá, até a Bahia. Então, é claro que eu trabalho, tenho assim, os meus compromissos. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo mesmo. Sempre fui criado em São Paulo, sou paulistano. E minha mãe é baiana. Então eu peguei e resolvi ir conhecer minha mãe. Só que, eu não sei, eu não lembro muito direito não, porque foi um momento muito intenso na minha vida. Que a minha esposa foi viajar a trabalho, e eu fiquei pensando, eu falei, eu preciso dar uma parada na cabeça, eu vou viajar de bicicleta, porque eu sou viajante, né? Então eu peguei, montei as minhas bagagens e saí da porta da minha casa e fui viajando em direção ao litoral de São Paulo. E aí peguei a BR-101 e fui subindo. E assim, nessa viagem eu fui conversando com Deus, conversando comigo mesmo, refletindo sobre o que eu ia fazer. E eu resolvi que durante esse percurso eu ia seguir ao encontro da minha mãe. Nem ela acreditava que eu iria.
E quando eu falei para ela via Messenger que eu iria para lá, ela deu risada, tem umas carinhas subindo. E aí quando eu mandei a foto, ela realmente viu que eu iria ao encontro dela. E eu fui subindo. Minha esposa, eu acho que ela sabia que eu iria atrás da minha mãe, mas ela não quis me cobrar, porque a gente sabe que tem um pouco de preconceito da bicicleta, ainda mais falar que vai viajar de bicicleta. Se eu falasse que fosse viajar de carro, ia ser uma coisa maravilhosa, de moto, né? Mas de bicicleta, bike, né? eu vi muita gente no caminho, eu fui ajudado por muita gente. Dormi na casa das pessoas que eu não conhecia, me deram comida. Mas não deu medo? Ah, medo a gente tem sempre, né? Todos os dias. Mas eu tinha aquele foco de querer ir ao encontro da minha mãe, e eu segui por 18 dias, 15 dias pedalados, 2.200 quilômetros. Perdi 13 quilos na viagem. E assim, eu tinha muito receio de qual seria a reação da minha mãe. Se ia ser uma reação negativa ou positiva, e acredito que ela também. Então, nesse período que eu viajei ao encontro dela, eu acho que as barreiras foram caindo. Por quê? Quando ela viu que eu iria ao encontro dela, e ela começou a ficar muito preocupada, e ela perguntava o tempo todo onde eu estava, se eu tinha comido, onde eu ia dormir. Você falou pra ela que ia de bike? Não falei. Meu, quando eu se tivesse falei no falado, caminho, ela ficava mais preocupada. mais preocupada. E ela ficou muito preocupada. Então toda essa preocupação que ela teve com esses 18 dias que eu estava seguindo ao encontro dela, a gente conversou muito via mensagem. Eu nunca tinha conversado por telefone com ela, e eu não sabia como era a fisionomia dela atualmente, porque ela já é uma senhora. E aí essas barreiras foram caindo, porque a gente ia conversando, ela ia falando que está muito preocupada comigo, que ela não queria que eu me machucasse. Então a gente foi, toda aquela muralha, né, de dúvidas, ela foi caindo. Então, depois de 18 dias, realmente, eu fui amparado por um grupo de ciclistas na estrada, na altura de Itabuna, e eles me guiaram até a porta da casa da minha mãe. Eu não sabia onde ela morava, e eu também não tinha endereço. Como você chegou? Então, eu sabia que era na Bahia, em Itabuna, mas o que eu fiz? Eu quis pressionar ela, porque ela não me passava o endereço. E aí no caminho, quando ela viu que não tinha jeito, e ela começou ela me passou o endereço. E o incrível também é que teve emissoras que vieram atrás de mim para falar sobre a viagem, descobriram. E inclusive até a emissora né, a Top. Quem é? Pode falar aí, pode falar. A Globo, né? Globo. Então eu me lembro que tinha até os motoqueiros me seguindo, estranho, aquelas motonas, eu achava que alguém estava me sondando. Só que eles queriam fazer alguma coisa ao vivo, e eu não queria alguma coisa ao vivo. Porque cidade pequena, o povo vai julgar minha mãe, ninguém sabe o que aconteceu, né? E também nem vem ao caso. Eu não fui conhecer minha mãe, eu não fui lá atrás da minha mãe para saber, para cobrar sobre o porquê, qual a razão, não. Eu queria conhecê-la e conhecer minha família. Inclusive conheci ela, conheci 3 tias, conheci uns 50 primos, mais ou menos. Me arrepiou essa história. E eu tenho ainda mais gente para conhecer. E o que mais me deixou fascinado foi em saber que eu tenho tias maravilhosas, que acolhem pessoas com todo tipo de necessidade, são muito religiosas. E também fiquei sabendo que a minha tataravã, uma índia tupi-guarani, que ela foi capturada no mato por um barão. E a minha bisavó forriou os escravos, inclusive tinha até um escravo que era vivo há uns anos atrás, na mesma cidade. Então seria um momento incrível de conhecer algum escravo que foi alforriado, né? Então, para mim, o que mais me deixou assim impressionado foi em conhecer tanta gente e saber que tenho mais de 150 pessoas. Sim, uma família tão grande, né? Mais de 50 primos, você falou? Mais ou menos. Não contei não, viu? Que história emocionante, que linda. Então, história. E nessa viagem eu descobri que eu tinha um irmão caçula. Um irmão caçula também? Isso que eu nunca conheci. E aí esse Quantos irmão anos? caçula, 37 anos. Esse ano eu fui conhecer meu irmão caçula. Ele mora faz 17 anos na Europa, trabalha, e ele mora em Luxemburgo, né? Morava em Portugal. E aí eu resolvi conhecê-lo, juntei minhas economias, né? Minha mulher ficou doida, porque é muito caro ir para a Europa, né? E aí eu peguei e fui também de bicicleta. Não acredito, não. Você foi para a Europa de bicicleta? Não, assim, fui até Roma, que eu tinha paixão por conhecer De Roma. bike? Fui de avião até Roma. Até Roma. E de Roma eu subi até Luxemburgo, cruzando alguns países, cruzando os Alpes. Só que no inverno, né? Período mais difícil. Meu Mas deu tudo certo. Do céu. Não, realmente corajoso, guerreiro. Tem que aproveitar o momento, porque
com uma mãe com uma idade uma idade consideravelmente alta, né? Quando que eu ia poder saber como é a vida dela, como é que foi a infância dela, não cobrar né? Não tem por que cobrar, que não adianta nada, são décadas, né, que nós estivemos separados, então eu não queria cobrar nada, eu só queria conhecê-la, e eu mantenho contato com ela até hoje, inclusive daqui umas 3 semanas eu vou encontrá-la de novo. De bike? Não, eu vou fazer um trabalho em Salvador, e aí depois de lá eu vou de carro até a cidade dela. Eu gostaria de ir de bike, mas não dá, né? Porque é muito longe, muito longe, eu tenho compromissos certeza. também. Você falou que ficou 15 dias para chegar até Bahia. Foram 18 dias, mas 15 dias pedalados. Essa viagem foi incrível, porque eu ia ficar na casa de um primo que eu não via faz uns 30 anos, acabou não dando, eu passei direto. Aí eu fiquei um dia a mais lá na Praia da Macumba, perto É uma cidadezinha, Macumba? A Praia da Macumba é uma praia ali perto de Barra da Tijuca. Eu fiquei num hostel muito legal, acabei ficando um dia a mais. Depois eu fiquei um dia a mais lá em Arraial do Cabo, que é maravilhoso. Lá eu conheci pessoalmente um amigo de muitos anos de trabalho, mas assim, ele em Vitória e eu em São Paulo, então eu não conhecia ele. E eu em Barra do Jucu revi um amigo de infância, o Ian Bergman. Ele fazia 22 anos que eu não via. Né? Nossa, inclusive lá, o pai dele já é falecido, a mãe dele é viva ainda, e ela me contou a história que ela deu a volta ao mundo de Fusca e teve 5 filhos que em países diferentes. Que história emocionante, é a bike, o Fusca, que Você legal. vê quanta gente, quantos encontros, né? Certeza. Foi assim um momento especial na minha vida. E é claro que a gente não consegue recuperar o tempo perdido, né? Mas tem que aproveitar o tempo que resta, né? Uhum. E Vanderlei, me conta, você é ciclista, você tem carro ou não? Não, faz 2006 eu vendi o carro. 2006? 2006. E hoje você só anda de bike? Eu ando de bike, ando a pé, transporte público, uso aplicativos. Na medida do possível eu procuro evitar ao máximo o carro. Quando preciso eu alugo, uso Uber, porque a bicicleta é uma alternativa. Mas como eu moro no centro, meu filho já é grande, então a gente já consegue, não tem gente de idade em casa, a gente consegue usar a bicicleta fazendo intermodal, inclusive com outros. Esses dias eu fui num evento lá na quinta-feira, no Expo Center Transamérica. Aí eu fui de bicicleta até Paulista, deixei lá no cliente, que eu entreguei a bicicleta para ele, desci de patinete da Vila Olímpia, peguei o trem, desci na estação Largo 13, peguei o ônibus elétrico para ir para o evento de veículos elétricos. Nossa, então, que trabalho! Depois volto de Uber até a Faria Lima, peguei o patinete, fui até o metrô e voltei para casa. Quanto tempo para chegar? O tempo assim foi rápido, né? Mas você vê quantos modais eu utilizei para me deslocar na cidade. Então, existem alternativas, né? Eu sei que tem pessoas que não têm condições, mora longe, tem gente de idade, cada um com a sua necessidade, né? Mas eu, graças a Deus, eu sei que eu consigo fazer tudo de uma forma que me dá mais qualidade de vida. Isso que então, mas você escolhe a bicicleta por quê? Por causa da qualidade de vida, porque você gosta, é aquela coisa sustentável? Por todas as razões, né? Porque é um veículo sustentável e faz muito bem, o ventinho no rosto, né? Então, é clichê, né? Mas o ventinho no rosto é maravilhoso, a sensação de liberdade, eu posso parar, olhar comércio, às vezes eu acho um comércio que de carro eu não conseguiria olhar porque passa muito rápido, então eu consigo sentir um cheiro, eu consigo comer uma fruta, uma amora, uma ameixa, uma pitanga, né, os abacates que caem lá no vergueiro, eu pego. Então a bicicleta me proporciona muita coisa boa. Tudo você tem um outro olhar, né? Com certeza. Que interessante. Nossa, essa história é linda, gente. Que história linda mesmo. Mas então, e assim, aí você fala, eu gosto de bike e tal. E sua família também aderiu ou só você? Só eu, né? Só você ainda. Tem preconceito? Então, um ponto interessante. Às vezes a gente sofre um preconceito até dentro de casa. Por incrível que pareça, no trabalho também, né? Eu trabalhava numa empresa há uns 10 anos atrás, uns 8 anos atrás, e eu também ia de bicicleta. E eu percebia que... Mas chegou de bicicleta, Era uma né? empresa de mídia, a Editora Globo, né? Então, é uma empresa de mídia, moderna, mas mesmo assim eu sentia às vezes algumas piadinhas sobre bicicleta.
Então, é assim, eu estou ganhando, né? Então, eu vou de uma forma mais sustentável, eu chego no trabalho bem. Quando eu acabo o expediente, que eu tenho que voltar para casa, que eu tive um dia pesado, eu descarrego essas energias ruins, então eu estou ganhando sempre. E é claro que ela me proporciona muitas coisas boas. Inclusive tem uma história muito interessante quando eu voltava do Jaguaré para a Liberdade, que eu parava para atender um morador de rua, ali perto da Praça Pan-Americana, e ele, às vezes eu comprava marmita para ele. E aí, há uns 10 anos atrás, uma mulher fez um trabalho no Facebook para procurar a família desse senhor, e ele era um poeta. Então, foi uma pessoa que a história saiu até no Facebook. No Facebook, não foi postado, o Facebook falou sobre ele. Então, você vê, até isso, eu consegui até observar uma pessoa com uma necessidade, uma pessoa que estava com fome na hora, e eu ia lá buscar uma marmita para ela. Então, quanta coisa boa eu consegui, né, com a bicicleta. Que história linda. E temos fotos, né, diretor? Aí é onde? Aí eu estou gravando o programa em que eu trabalho, né? Onde você trabalha? Na realidade, eu fazia produção, faço produção do programa ainda, da TV Cultura, chama Vamos Pedalar. Também de bike? De bike. Incrível porque esse programa foi uma luta, né? Um programa na TV aberta, e eu nunca me imaginei trabalhando num programa e também apresentando agora eu vou apresentar junto com a Gazela. A Gazela é saltitante, é uma fotógrafa, e ela tem esse nome no mercado mesmo. A quinta temporada não foi nem ao ar, mas a gente vai estar substituindo a saída do apresentador, que ele partiu para um outro trabalho, e como foi uma coisa muito em cima da hora, a gente acabou optando em atender essa necessidade. É claro que tem que ter uma outra dinâmica, é um pouco difícil, trabalhar dicção, tem que trabalhar aí uma série de... Mas você fala super bem, você fala bem... O conteúdo a gente conhece um pouquinho, né? Um pouquinho, bastante, na prática. Mas aí a questão de você apresentar é difícil. Quinta-feira nós gravamos 4 programas e foi difícil, viu? Eu falar pro diretor, desculpa aí, mas encurta esse texto que eu não estou conseguindo andar de bicicleta, olhar, falar para cima, levantar o semblante e falar o texto. É muito difícil. E já sabe quando que vai pro ar ou não tem previsão? Não, infelizmente não. A gente está para reestrear a quinta temporada. Eu acredito que mais um mês, mas as pessoas vão ficar sabendo, vai ser postado nas redes sociais, a gente vai estar comunicando. Infelizmente a gente depende da emissora. E ela teve mudança de presidência, diretoria, então teve uma revisão de toda a parte jurídica dos contratos, então eu acho que isso demandou um pouco mais de tempo. Sim. E qual já pode falar o nome do programa? Ainda não? Pode sim. Não, o programa ele já está na quinta temporada. É o programa Vamos Pedalar, na TV Cultura, passa todo sábado, 11h15, e reprisa domingo, 6 horas da manhã. Ele passa no Brasil todo. É claro que cada região tem a sua grade, né? Algumas capitais passam simultaneamente, outras eles conforme a grade deles. Mas ainda a gente não sabe o horário, né? Todo sábado, 11h15. O horário já é certo. Todo sábado, 11h15, reprisando domingo, 6 horas. Então, se ontem o programa era inédito, ele vai reprisar no próximo domingo. Basicamente é isso. E o que tem no programa? Reportagens? Ele fala sobre a relação das pessoas com a bicicleta. Desde o cara que vende livro até o fundador do Strava. Então tem muita gente legal. Tem Casé Peçanha, tem aí... famílias que pedalam, tem muita gente, tem long tail, long john, tem família, o pai puxa na carretinha, então tem assim, a relação das pessoas com a bicicleta. A gente fala de todos os temas, tecnologia, fala sobre novos conceitos, fala com Specialized Trek, fala com Caloi, então tem muita gente legal, muitos atletas, aliás, muitas histórias de superação, viu? O que a gente mais gosta é de ver assim as pessoas que nem o Rosinha. Rosinha é um cara que veio do nada, mas eu vou deixar para vocês verem lá na quinta temporada. Então assistam, hein? Assistam. E outra pergunta, Vanderlei. O Brasil, você acha que já está adaptado para o ciclista? Porque a gente anda na rua, você vê os buracos ainda, aquela dificuldade, não é perigoso? O trânsito. Olha, o Brasil já avançou muito, mas falta muita coisa. Como exemplo, eu estava viajando pela Suíça em janeiro,
E quando eu olhava para trás, eu tinha assim uma fileira de carros atrás de mim devagarzinho. E aí eu falava assim, passa, passa, ninguém passava. Eu não tive um momento dos 1.800 quilômetros que eu me senti ameaçado por qualquer veículo, caminhão, tudo mais. Eu acho que o Brasil tem muito que melhorar, já avançou muito. E o importante é que as pessoas com maior poder aquisitivo, elas estão aderindo à bicicleta. Basta você ver que a vice-presidente do Itaú anda de bicicleta, então tem muitas outras pessoas. Vai na Zona Sul de São Paulo que você vai ver o tamanho do volume de bicicletas, parece até Amsterdã em alguns momentos. O pessoal brinca com isso nas postagens. Então eu acho que tem que melhorar muito. O primeiro passo foi dado, que foi as ciclovias, da gestão anterior. Foi muito ousado, né? Porque se não fosse essa gestão, eu acho que a gente não teria o que tem agora. A atual gestão está requalificando, vai interligar, então tem muita coisa para fazer. Inclusive, recentemente a gente fez um pedido de uma audiência pública, onde foi elaborado um documento pedindo explicações para o prefeito de São Paulo sobre tudo o que ele falou que ele vai fazer. Porque ele fala em planejamento de mobilidade urbana, mas o documento não descreve o que ele vai fazer. Ele só fala que está fazendo uma reestruturação, mas o que é isso? Então a gente está pedindo explicações. E Vanderlei, você acha que a periferia já está se inserindo aí no ciclismo ou não? A periferia sempre teve no ciclismo, né? Eu acho que tudo começou na periferia. Até antes de se construir as ciclovias da gestão, da antiga gestão, ou da Faria Lima, que é a mais simbólica, e a paulista, a periferia já andava de bicicleta. Muita gente andando de bicicleta por uma questão social, né, financeira. Então a periferia já está com a bicicleta. É claro que isso foi até debatido recentemente sobre as políticas públicas realmente chegarem na periferia, porque se fala muito que o projeto de mobilidade urbana, o planejamento, ele abrange toda a cidade, mas a gente sabe que a parte mais filé, podemos dizer assim, é a Zona Sul. Basta você ver o bike sharing, patinete, está tudo na Zona Sul. Na Paulista. Na Paulista, né? Então, basta você ver que o último depoimento da prefeitura diz que o único lance, a única empresa que teve interesse em fazer, de voltar com a ciclofaixa de lazer, ela só queria fazer na área nobre. Olha. Então você imagina que a bicicleta já está na periferia desde sempre, muito antes da área nobre, né? Porque agora é moda, antigamente não era. Mas as políticas públicas só estão na região central, na Zona Sul. Tem ciclovia na periferia, mas tem muito pouca, né? E também falta muito. Eu acho que o ponto mais importante é a questão da educação, para todo mundo, viu? Para ciclista, para patinete, para motorista, para pedestre. Falta muita educação, infelizmente. A gente vê aí a questão dos patinetes, os ciclistas que passam na contramão, né, os pedestres que passam no sinal vermelho, então falta bastante educação. E Vanderlei, qual que é a dica que você dá, a pessoa que está assistindo aqui hoje, vi essa entrevista, eu quero ser ciclista, o que eu preciso saber? Preciso comprar a bike, o capacete? Olha, eu acho que primeiramente ele tem que ver o que ele quer fazer, qual que é a frequência de pedalada, qual que é a finalidade, para ele ver qual a melhor bicicleta. A partir daí ele tem que ter realmente os itens de segurança, é importante. O capacete não é obrigatório, mas é recomendado, mas é importante, porque a hora que você sofrer uma queda, você vai ver como ele é importante. E também, na minha opinião, eu acho que o motorista, quando vê um ciclista bem equipado, com capacete, ele respeita mais. É fato. Infelizmente é fato. Né? Então eu acho que tem que ter todos os equipamentos de segurança, ele tem que ter uma bicicleta adaptada para o que ele quer. Tem vários tipos de... Eu estava lendo, tem vários tipos de bikes. Quando você for comprar uma... Até uma... Diretor, mostra a foto. Tem a foto do... bike. Essa é meio fora da curva, né? Então, essa bike. Essa bicicleta eu construí. Você construiu essa? Eu construo bicicletas. Eu e tenho um sócio, o Cédric Quessuani. Também vende bicicletas? A gente tem... Esse projeto é um projeto que vai além da nossa cultura nesse momento. É um modelo chamado Long John. Essa bicicleta ela é motorizada. Nós fizemos para a Shimano. É um projeto chamado Service Center, que é uma bicicleta que tem muito na Europa. E ela atende os lojistas, faz demonstração de equipamentos da marca Shimano e da marca Pro. Pode falar de marca aqui? Pode. Então essa bicicleta foi feita sob demanda.
existem outros modelos que a gente está fazendo para outras, inclusive a gente está fazendo agora algumas bicicletas para o Lucas de Grazi, da Fórmula Elétrica, e vai estar pronto em breve, acho que daqui 2 semanas. Essa bicicleta ela tem um conceito de logística, então a gente brinca que ela é uma porta fora do seu negócio. O cara quer colocar, o comerciante quer colocar uma loja de doces, ele pode sair da loja dele e ir para uma área pública, ou para um evento, num calçadão, numa praça, é claro com as devidas autorizações da prefeitura. Porque na verdade ali onde está o branco é como se fosse um balcão, é isso? Você leva tudo, ali tem um tampo que corre, gavetas que abrem, mas tem vários tipos de... Dá para levar criança, cachorro, namorada, dá para levar todo mundo, levar sogra, você carrega todo mundo na bicicleta. Dá para levar todo mundo, né? Na Europa você tem a caixinha, cinto de segurança, tem plataforma, dá para fazer tudo. Que interessante. É bem divertido, viu? Muito. Aí voltando, aí você tá falando que aí você tem que saber qual tipo de bike que você vai comprar. Qual a sua necessidade, né? Certo. Aí com a bicicleta específica. Equipamento de segurança, aí você Quais tem... são os equipamentos de segurança que precisa? Olha, você vai ter que andar com capacete, né? Eu vou falar que é recomendado, não é obrigatório, porque depois o pessoal começa a criticar, né? Apologia ao capacete. Mas ele é recomendado, não é obrigatório. Eu acho que um colete é interessante, roupas visíveis, coloridas, luva para se você cair você espalma, um bom sapato, de repente a pessoa pode andar com clipado, que é uma trava no pedal, que te dá mais força para pedalar. Onde você compra esse equipado? Clipado é um pedal que chama... É o pedal que ele fica no pé de vela e você tem uma trava na sapatilha ou no tênis que tenha o clipe. E aí quando você põe o pé, você trava. E você tem mais torque, mais força, o pé não escapa. Hoje em dia não escapa, não é que nem antigamente, né, que escapava o pé. Hoje em dia é mais difícil, mas te dá mais força, mais segurança no pedalar. E outra coisa importante se você quer ir trabalhar, quer ir passear, o que você quiser fazer, você pode pegar um dia, um sábado, um domingo, e fazer aquele itinerário para o seu trabalho, para sentir o local. Você pode pegar um bike anjo, tem a plataforma do Bike Anjo, que é uma pessoa que vem te acompanhar da sua casa ao trabalho, que te dá dicas de como pedalar com segurança. Mas onde você encontra esse Bike Anjo? Bike Anjo, só se você colocar Bike Anjo no Google que ele aparece. É um projeto brasileiro, eu acho que é um dos melhores projetos que eu vi até hoje, que são pessoas voluntárias, eu já fui voluntário do Bike Anjo, que ensinam as pessoas a andar de bicicleta ou acompanham as pessoas da casa ao trabalho e vice-versa. Então eles têm toda a experiência e acabam aí, fazendo o melhor caminho, pegando uma via de trânsito mais devagar, né? Um exemplo, a gente proibição de bicicleta em São Paulo, que é 23 de maio, e marginais. Tinha na 9 de julho, mas nós conseguimos tirar aquela placa, né? Que bom! Depois de pressão da Renata Falzoni, que foi lá na Câmara e conseguiu arrancar a placa. Mas geralmente você anda nas vias paralelas, porque em vias que tem o fluxo de trânsito mais rápido, é mais perigoso. Você sempre anda nos bordos da pista, geralmente sempre no lado direito, porque você usa o retrovisor do lado esquerdo para você antecipar alguma manobra. Então tem os refletivos noturnos, que são obrigatórios por lei, o pedal tem refletivo automático, o capacete, o colete, o retrovisor. Eu uso paralama, né, porque se você andar dia de chuva você não respinga ou barra em você. O que é o paralama? Paralama é que você coloca em cima da roda. Quando você anda na chuva, então não vem aquele... Se você andar na chuva sem um paralama, lá, aquela azul tem paralama atrás. Então ele evita que o barro venha nas suas costas. Legal. Porque você pode até achar que não é ruim, mas o dia que você pega uma chuva, com uma camisa branca, aí você vai sentir o encardido, né? Na roupa. Então, eu até brinco que paralama, retrovisor e descanso, que você para, o descanso é o pezinho. Você para a bicicleta, você pode parar longe do poste, do muro. É uma relação de amor e ódio. Ou o cara ama ou ele odeia, né? Mas o retrovisor é bom que você antecipa alguma manobra de quem vem por trás. Não é obrigatório ter retrovisor? Não. Se eu não me engano, acho que não é mais obrigatório. Teve uma mudança lá no Senado e caiu algumas obrigatoriedades. Mas aí é só colocar lá itens obrigatórios que na internet o pai Google vai te mostrar tudo. Certo. E outra coisa também, por exemplo, o trânsito. Porque é perigoso. Se você nunca... Você fui lá, comprei uma bike. Aí eu vou fazer todo esse procedimento. Como que funciona o trânsito? Eu só posso andar onde tem a ciclovia ou onde não tem, eu também posso?
Existem 3 tipos de estruturas. Ciclovias, que são segregadas. Ciclovias ficam na calçada, como exemplo, Paulista, Faria Lima. Ciclofaixas são aquelas que estão junto com a pista, mas tem aqueles tachões separando. Estava de vermelho, agora está vermelho só nos cruzamentos. O vermelho ou não vermelho está no Código de Trânsito, então não tem essa de porque vermelho é daquele partido A. O Código de Trânsito regulamenta em 2 formas, né? Então está sendo feita a segunda. E também tem agora as ciclorotas, que são vias compartilhadas. Você anda junto com um carro e tem a bicicletinha com as 2 setinhas. Ali são as ciclorotas. Geralmente essas estruturas elas são instaladas em lugares onde você tenha menos subida. Então elas são pensadas, a grande maioria pelo menos. Então você anda, ou você pode andar na pista, porque a bicicleta é um veículo, então no Código de Trânsito você não pode andar na calçada, nem na contramão, você tem que andar na pista. Então basta você andar sinalizando as suas ações, né, como conversão, parada, e usar os equipamentos de segurança. Tá ótimo, eu quero agradecer a sua presença. Diretor, a gente não tem mais tempo, né? Acabou o tempo. Eu estava pensando que tinha mais tempo, passou muito rápido. Que pena, poxa. Muito obrigada. Tá os contatos do Vanderlei. Obrigada. Eu que agradeço. Essa entrevista muito brilhante. Muito obrigado, parabéns pelo programa. Até eu agradeço mais uma vez o convite. Não, muito legal. Obrigada, um beijinho. Então, finalizamos aqui o programa. Eu quero agradecer a sua audiência aqui. E daqui 15 dias estamos de volta com muitas novidades. Até lá!